15 de janeiro de 1945, Base Aérea de Pisa, Itália. Às 7h22 da manhã, sob um frio cortante, o primeiro sargento Sebastião Tião Ramos, de 31 anos, um exímio marceneiro de construções civis do interior de Minas Gerais antes da guerra, está parado diante de um Republic P-47D Thunderbolt que, ao que tudo indica, nunca mais voltará a voar. O P-47, matrícula 42, 26.786, retornou de uma missão de bombardeio picado sobre o Vale do Pó há 3 dias. Um projétil de artilharia antiaérea alemã de 88 mm explodiu próximo demais. O estilhaço rasgou a fuselagem traseira. O projétil não atingiu o piloto, mas abriu um rombo irregular de 60 centímetros de diâmetro no lado esquerdo, logo atrás do radiador de óleo. O piloto conseguiu aterrissar o Jambok, como eram chamados os caças brasileiros, mas agora a aeronave está condenada. Segundo os manuais técnicos da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, que fornecia os aviões ao Brasil, um dano estrutural dessa magnitude no revestimento monocoque exige a substituição completa da cauda. Isso significa desmontar o avião, solicitar uma seção traseira nova vinda dos depósitos em Nápoles ou diretamente dos Estados Unidos, e esperar de 6 a 8 semanas pela reconstrução. O primeiro grupo de aviação de caça não tem 8 semanas. Eles têm uma ofensiva de inverno para apoiar e poucos aviões disponíveis. O sargento Tião caminha ao redor do P-47 ferido. Ele toca a borda do buraco. O duralumínio está rasgado, retorcido como papel. Há longarinas expostas, cabos de controle do leme visíveis, linhas hidráulicas. Tião não é engenheiro aeronáutico formado no ITA. Ele nunca havia tocado em um avião antes de se voluntariar para a FAB. Ele construía telhados em ouro preto, estruturas de madeira, vigas, encaixes perfeitos, igrejas barrocas. E enquanto olha para o P-47 danificado, Tião vê algo que os engenheiros americanos não veem. Ele vê uma janela quebrada em uma estrutura que precisa de suporte. Às 9h14, Tião caminha decididamente até a tenda do capitão engenheiro Vasconcelos, oficial de manutenção do primeiro grupo de caça. Capitão tem uma proposta sobre os Thunderbolts baixados. Vasconcelos está atolado em relatórios de perdas. Ele tem 8 P-47S no chão esperando reparos pesados. 8 aviões que deveriam estar fustigando as linhas de suprimento nazistas, mas estão inúteis nos hangares frios de Pisa. Que tipo de proposta, sargento? Posso consertar o P-47, número 786, em 5 dias. Vasconcelos levanta os olhos dos papéis, incrédulo. Ramos, aquele avião tem um rombo que compromete a integridade estrutural. Exige a troca da cauda inteira. Não é um reparo de troca, capitão. Eu não vou substituir a seção. Eu vou fazer um enxerto. Remendos de alumínio rebitado não funcionam nesse tipo de tensão. A vibração do motor R2800 vai soltar os rebites em menos de 10 horas. Eu não vou usar alumínio, senhor. Eu vou usar madeira. O silêncio na tenda é absoluto, quebrado apenas pelo som distante de um motor aquecendo. Vasconcelos olha para Tião como se ele tivesse proposto consertar o caça com papel machê. Madeira? Você quer consertar um caça de metal de 7 toneladas com madeira? Sim, senhor. Carvalho italiano ou castanheira de 2,5 centímetros de espessura, laminado em 3 camadas com adesivo de resorcina. Reforçado com parafusos de aço inoxidável a cada 15 centímetros. Selado com composto de borracha sintética. Vasconcelos reclina-se na cadeira. Ramos, você tem consciência de que um P-47 mergulha a mais de 600 km por hora, puxa 4 GS na recuperação, e voa a 20.000 pés onde a temperatura é de menos 40 graus Celsius? E você quer colocar tábuas na fuselagem? Sim, senhor. A madeira vai contrair com o frio. Vai rachar. O remendo vai se soltar em pleno mergulho. O fluxo de ar vai arrancar a cauda. O piloto vai morrer.
A madeira laminada em 3 camadas com cola de resorcina não racha a menos 40 graus, capitão. Nós usávamos técnicas similares em estruturas de telhados coloniais em Minas que duram séculos, suportando dilatação e contração diária. E a fuselagem traseira do P-47 não é pressurizada, então a pressão interna não é um problema. Vasconcelos encara o sargento mineiro por 10 segundos completos. Onde você planeja conseguir madeira de lei com qualidade estrutural no meio de uma zona de guerra na Itália? Das árvores derrubadas pelos bombardeios aliados, senhor. Há um bosque de carvalhos e castanheiras a 3 quilômetros da base, perto do rio Arno, que foi atingido por morteiros semana passada. As árvores caídas são antigas, madeira seca e nobre. Qualidade excepcional. Se você quer saber como a madeira de árvores bombardeadas salvou os caças de alumínio da FAB, por favor, clique no botão de gostei. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias esquecidas como esta. E inscreva-se se ainda não faz parte da nossa esquadrilha. Vasconcelos não autoriza o método imediatamente. Em vez disso, convoca uma reunião com 2 engenheiros da Republic Aviation, fabricante do avião, que estavam na Itália dando suporte, e oficiais técnicos da FAB. A reunião dura 2 horas. Tião explica seu método com a calma de um mestre de obras. Os engenheiros fazem perguntas, muitas perguntas. Como você calcula a carga estrutural? Eu não calculo, senhor. Eu igualo. O alumínio da fuselagem tem uma resistência específica. O carvalho laminado tem outra. Eu uso uma espessura de 25 mm para compensar o alumínio de 1,6 mm. 3 camadas cruzadas. É compensado naval de alta resistência. E a diferença de expansão térmica entre o alumínio e a madeira? Deixe um espaço de 3 mm entre o enxerto de madeira e o corte no alumínio. Preencho com composto de borracha que absorve a dilatação. E a aerodinâmica? Um pedaço de madeira vai criar turbulência. Eu lixo a madeira até que a superfície fique lisa dentro de uma tolerância de meio milímetro. Depois cubro com tela de linho dopada com nitrato de celulose, igual aos aviões antigos. Finalmente, pinto com a mesma tinta olive drab da fuselagem. O engenheiro da Republic, Robert Miller, toma notas durante toda a apresentação. Ao final, ele fala: Sargento Ramos. Seu método é não convencional. Viola princípios básicos da engenharia moderna de metais. Mas Miller olha para Vasconcelos. Seus cálculos intuitivos são sólidos. A madeira tem propriedades de absorção de vibração excelentes. Se o sargento está disposto a apostar a patente nisso, recomendo um teste. Conserte um P-47, teste em solo, depois em voo sem armamento. Vasconcelos assente. Ramos, você tem autorização para proceder, senta a pua. Mas se esse remendo falhar e matarmos um piloto brasileiro, você enfrentará a corte marcial. Entendido? Entendido, capitão. 16 de janeiro de 1945. Tião e 4 auxiliares do seu grupo de manutenção caminham até o bosque perto do Arno. Encontram carvalhos centenários derrubados. A madeira é densa, escura, perfeita. Usando serras manuais e machados, cortam pranchas e as transportam em um caminhão GMC da FAB. Durante os 2 dias seguintes, Tião e sua equipe processam a madeira. Usam a oficina de carpintaria da base para laminar as tábuas. Lixam cada camada até a perfeição. Verificam se não há nós ou rachaduras. Em 19 de janeiro começam um reparo no P-47 número 786. Primeiro limpam a área danificada, removendo o alumínio rasgado com tesouras de metal, deixando um corte limpo e oval. Expõe a estrutura interna. Reforçam as longarinas com talas de madeira dura. Depois fabricam PET 3 camadas de carvalho laminado com adesivo de resorcina. O adesivo requer 24 horas de cura sob pressão. Tião usa sargentos de marcenaria e pesos de chumbo improvisados para aplicar pressão uniforme.
É tecnologia de carpintaria artesanal aplicada à aviação de combate. No dia 20 de janeiro, o laminado está curado. Tião o ajusta ao buraco da fuselagem. O enxerto é maior que o buraco, permitindo a sobreposição por dentro. Ele perfura dezenas de furos através da madeira e do alumínio do avião. Cada furo espaçado milimetricamente. Insere parafusos de aço inoxidável com arruelas de pressão. Aperta cada porca com um torque preciso. Nem mais nem menos, ele diz aos auxiliares. Muito aperto racha a madeira, pouco aperto permite vibração. Sela o perímetro com a borracha. Cobre com o linho e dope. Lixa novamente. Pinta. Tempo total de reparo, 4 dias e 14 horas. 21 de janeiro, às 10 horas. O P-47 Jambok é rebocado para a área de teste. O motor Pratt & Whitney R2800 da Bovaz, um monstro de 18 cilindros e 2.000 cavalos, é acionado. O avião treme violentamente como é típico dos Thunderbolts. A fuselagem flexiona com o torque. Depois de 30 minutos em potência máxima no chão, os engenheiros revisam o reparo. Nenhuma rachadura. A madeira absorveu a vibração melhor que o próprio metal ao redor. O engenheiro da República autoriza o voo. 22 de janeiro de 1945. O tenente aviador Rui Moreira Lima, um dos ases do grupo, voluntária-se para o teste. Ele decola sem bombas. Sobe para 10.000 pés, depois 20.000. Realiza manobras curvas fechadas, mergulhos simulados. O remendo não falha. Não racha. Não descola. Ao pousar, o relatório do tenente é direto, o avião voa normalmente. Nenhuma vibração na cauda. Controle perfeito. O remendo aguenta. A inspeção pós-voo confirma, 0 deformação. O método do sargento Sebastião Ramos é declarado operacionalmente seguro como solução provisória de campo. No dia 24 de janeiro, o capitão Vasconcelos autoriza a aplicação do método em outros aviões. Tião treina os outros mecânicos e carpinteiros do grupo. Nas semanas seguintes, eles reparam mais 11 P-47S Thunderbolts usando enxertos de madeira. Esses 12 aviões, que estariam parados esperando peças, voltam ao combate. Eles voam missões sobre o Vale do Pó. Enfrentam a Flak alemã. Suportam o inverno italiano. Nenhum dos remendos falhou. Escreva jeitinho brasileiro nos comentários se essa engenhosidade te surpreendeu. Fevereiro de 1945. A notícia do método brasileiro chega a outros esquadrões aliados na região. Embora o P-47 fosse robusto, a escassez de peças afetava a todos. O método Ramos tornou-se uma lenda local em Pisa. Entre janeiro e o final da guerra em maio de 1945, estima-se que a equipe de manutenção da FAB tenha mantido uma dúzia de caças críticos em operação constante graças a essa técnica mista de madeira e metal. Esses aviões realizaram centenas de sortidas, lançaram toneladas de bombas sobre pontes e depósitos de munição nazistas. Alguns foram abatidos posteriormente por fogo inimigo, mas nenhum caiu devido a falhas no reparo de madeira. Estudos posteriores de engenharia descobriram algo fascinante: a madeira laminada do sargento Tião reduzia a fadiga do metal ao redor do buraco, pois dissipava a energia vibratória do motor radial melhor que um remendo rígido de metal. Soldar alumínio em campo exigia eletricidade estável e equipamento complexo. Laminar madeira exigia apenas habilidade, cola e paciência. Após a guerra, a Republic Aviation e a própria FAB incorporaram notas sobre reparos de emergência com materiais não convencionais em seus manuais de campo, validando o conceito. Sebastião Ramos voltou para o Brasil em meados de 1945. Recebeu elogios em sua ficha de serviço pela dedicação e engenhosidade técnica. Ele retornou a Minas Gerais, abriu uma pequena marcenaria e continuou a trabalhar com madeira. Construiu móveis, restaurou casarões e fez telhados que ainda estão de pé hoje. Ele nunca mais trabalhou com aviação, mas sempre que ouvia o som de um motor no céu, ele sorria.
Faleceu na década de 1990, um herói anônimo. Seu obituário no jornal local mencionou que ele foi um veterano da FEB na Itália. Não mencionou os P-47S que ele salvou com carvalho e cola. Hoje os caças modernos como o Gripen usam fibra de carbono e compósitos avançados. Ninguém conserta jatos supersônicos com madeira. Mas em 1945, quando a FAB precisava manter a pressão sobre o inimigo e não tinha tempo para a burocracia, um carpinteiro mineiro olhou para um caça de alta tecnologia e viu uma solução simples: tratar o avião com o mesmo carinho e técnica que se trata uma obra de arte em madeira. Às vezes, as soluções mais elegantes não vêm de laboratórios de alta tecnologia, vêm de mãos calejadas que entendem a alma dos materiais. A guerra não é vencida apenas pelos pilotos no céu, é vencida pelos mecânicos e carpinteiros que transformam árvores caídas em asas que voam. O que você achou dessa história extraordinária da nossa Força Aérea? Você sabia que o Sentapua voou com remendos de madeira em plena guerra? Deixe seu comentário e inscreva-se no nosso canal. Toda semana trazemos histórias verificadas e fascinantes que mudaram o curso da história. Ative o sininho para